ao aspecto funcional que muitos de vocês, programadores de PHP, habitualmente usam e que eventualmente vos pode criar alguma confusão aqui, como usar no Laravel, e que é o conceito de constantes. Eu utilizo muito o conceito de constantes nos meus pequenos projetos de PHP, no sentido em que eles me permitem definir um conjunto de triggers, de propriedades, de configurações, que eu depois ao longo do meu código posso chamar para preencher, por exemplo, caminhos para fecheiros, configurações do meu servidor de MySQL, etc. Para isso eu vou-vos dar aqui um exemplo do que é que eu estou a falar fora do Laravel. Então eu vou abrir aqui uma nova window, New Window, isto é, estou a abrir uma nova instância do meu Visual Studio Code, simplesmente para poder escrever aqui um novo projeto. Então, um projeto muito simples. Open Folder, o projeto não existe, vou colocar aqui um projeto chamado Constantes e vou abrir aqui. Reparem, não existe aqui rigorosamente nada. O que normalmente acontece é nós gostamos de ter um conjunto de configurações na nossa aplicação. Então criamos aqui um ficheiro, por exemplo, chamado config.php. Vamos ter aqui o nosso famoso index.php e no index.php o que nós vamos fazer é o seguinte. Reparem, eu vou carregar as configurações da minha aplicação e depois vou executar aqui o que eu quiser. Então eu faço assim um require once. E neste require once eu vou dizer que quero carregar o config.php. E é aqui no config.php que eu vou agregar as minhas constantes. Eu vou aqui colocar 2 ou 3 exemplos apenas. Como é que nós fazemos? Define. Damos aqui o nome da nossa constante, vamos lhe chamar, por exemplo, a versão da nossa aplicação e depois vamos lhe dar aqui um valor. Eu vou colocar v1.0.0. De seguida eu posso colocar aqui define, por exemplo, as minhas propriedades do MySQL. MySQL host, que eu posso colocar aqui como sendo localhost. Ok? Vamos até poder colocar aqui MySQL, só para nós termos aqui algumas configurações. E vou aqui colocar só mais duas. Por exemplo, o user e a password, okay? Da base de dados. User e a password. Obviamente que eu poderia colocar aqui o nome da base de dados, etc. Vamos colocar aqui user e a password ABC 123. Ora, o que é que acontece agora aqui? Se eu quiser ir buscar os valores daquelas constantes, eu posso simplesmente fazer um echo versão. Reparem que o sistema já reconhece que existe uma constante chamada versão e, portanto, ela vai ser aqui apresentada. Se eu agora for aqui ao meu código, colocar localhost e aqui vamos colocar constantes, vocês vão ver ali então a versão. E se eu quisesse agora acrescentar aqui mais funcionalidades, obviamente eu poderia colocar aqui um echo BR, só para criar uma quebra de página. E agora vamos colocar aqui o echo MySQL host. Reparem, já aparece aqui. Ok? Tranquilo. Vamos aqui refrescar e reparem como aparece ali localhost. Tudo certo. Como é que nós fazemos a implementação deste tipo de filosofia? Isto é, termos a possibilidade de termos um fecheiro com configurações, que nós podemos inclusive criar aqui triggers, no sentido de dizer define ativo, por exemplo, ativo, e colocar aqui verdadeiro ou falso, vou colocar true, e nós podemos a qualquer altura perguntar se estiver ativo faz uma coisa, se não estiver ativo faz outra. E nós temos esses tipos de triggers ou de gatilhos concentrados num único fecheiro quando queremos ativar ou desativar determinadas funcionalidades da nossa aplicação. Ok, muito bem, vamos então regressar aqui ao nosso Laravel e ver como é que nós podemos fazer isso. Bom, nós nunca devemos fazer uma coisa que alguns às vezes fazem, que é andar a mexer aqui dentro do index. Isto é, chegarmos aqui em baixo e andarmos aqui a incluir e fazer um required once de fecheiros. Não mexam aqui, deixem isso para o próprio Laravel, até por uma outra circunstância. Que se vocês forem, entretanto, fazer uma atualização para uma versão mais recente, poderão haver alterações no index.php e aqueles imports e requireds e includes, etc., que vocês aqui tinham, vão desaparecer. Okay? Então nós nunca devemos mexer neste fecheiro. Então vamos ter que arranjar uma forma indireta de conseguir chegar ali àquelas constantes. A possibilidade de eu, por exemplo, poder ter aqui um echo versão. Ok? Qualquer coisa deste género. Ora, eu não vou poder ter exatamente desta forma, mas muito semelhante. Então reparem o que é que eu vou fazer. Vou aqui à minha raiz do meu projeto todo e vou abrir aqui na pasta do config. Okay? Na pasta do config eu vou criar um fecheiro novo com as minhas constantes. Então vou criar aqui o fecheiro e vou-lhe chamar constantes.
Vocês podem lhe chamar constants, o que quiserem, não interessa. Vou-lhe chamar constantes, não convém chamar-lhe config, porque depois vai criar alguma confusão. Vamos chamar constantes. Ora, este constantes.php vai ser, obviamente, um fecheiro de PHP, mas que vai simplesmente ter o quê? Um return de um array. Okay? E este return de um array vai poder permitir que vocês definam um array associativo em que a chave será o nome da vossa constante, vamos lhe considerar assim. Vamos colocar aqui versão. E a seguir vocês vão colocar aqui o valor. Eu vou colocar aqui v1.0.0, por exemplo. Vamos colocar aqui uma vírgula e vocês podem inclusive colocar comentários a seguir. Vamos colocar aqui o MySQL, só para separar as lógicas. Então reparem, eu posso colocar aqui MySQL, pode ser com letra maiúscula ou minúscula, não há problema nenhum. Eu gosto mais de colocar com letra maiúscula porque dessa forma fica mais parecido com o conceito das constantes que eu vos mostrei anteriormente. E agora posso colocar aqui localhost. Posso colocar aqui MySQL database, ou vocês quiserem o nome da base de dados, vou colocar aqui loja online, ok? E depois colocar aqui o MySQL user e a password, ok? Vamos colocar aqui user e a pass. Vocês podem lhe dar o nome que quiserem, podem colocar senha, não importa. Vamos colocar aqui user loja e a password, vamos colocar aqui qualquer coisa. Generate, ok. Ups, não era nada disto que eu queria. Peço desculpa. Aqui, don't save. É colocar aqui, enfim, uma password qualquer deste tipo. Certo? Bom, vamos aqui colocar isto arrumadinho. Vamos imaginar que eram estas as propriedades ou as configurações ou as constantes que nós queríamos usar no nosso código. Como é que nós agora temos acesso a estes valores? Bom, é aqui que está o segredo e não é tão complexo quanto isto. Se eu quiser fazer o eco de versão, tal como estava a fazê-lo aqui, neste meu projeto eco versão, eu agora vou ter que chamar uma função chamada config. Então eu vou fazer eco config, literalmente assim, e agora vocês abrem aqui o parênteses. Foi por esta razão que eu coloquei o fecheiro dentro da pasta do config, porque assim o config vai poder aceder a informações que aqui estão. Então este meu fecheiro das constantes que está aqui, eu posso aceder a ele da seguinte forma, reparem, config, abrir, e agora vou colocar aqui constantes, ponto, aqui não vou ter por enquanto o IntelliSense, ele eventualmente depois irá aparecer se vocês tiverem algumas extensões instaladas, ok? Agora não é importante isso, se vocês souberem de cor, versão. Portanto, o que é que vai acontecer aqui? Este echo vai executar este método que vai buscar o valor que está atribuído aqui à versão. Reparem como a magia se vai fazer aqui desta forma. Eu vou aqui refrescar e cá está então a minha versão. Se eu quiser ter acesso aos meus dados do SQL, eu posso colocar aqui echo, vamos colocar aqui uma quebra de linha, vamos colocar aqui echo, config, constantes, ponto, MySQL, host. E reparem o que é que vai acontecer aqui. Eu vou ter aqui o meu localhost. Poderão vocês pensar, bom, mas isto não tem grande utilidade. Tem imensa utilidade. Porque vocês vão concentrar no mesmo fecheiro todas as lógicas de constantes que aqui tem. Vocês colocam aqui então as configurações, por exemplo, do acesso à vossa base de dados, e o que é que vocês fazem depois? Bom, vocês podem ir aqui ao database e em vez de colocarem aqui os dados de forma direta, eu vou aqui copiar isto e vou-vos mostrar aqui um exemplo, ok? Neste caso vou copiar tudo isto que aqui está e vou colocar aqui em baixo, fora da visualização que aqui está, ok? O que é que vai acontecer aqui? Em vez de termos o env e aqui termos o database, ou por exemplo o host, estar aqui e estar este aqui, eu vou colocar aqui o config constantes, ponto, MySQL host. E está feito. Sempre que eu quiser alterar os dados de configuração do meu MySQL, se eu tiver aqui estas variáveis que na prática eu considero ser constantes, eu posso vir aqui simplesmente e alterar aqui os valores e automaticamente ter então todo o resto da minha infraestrutura preparada para absorver esta informação. Eu decidi, por exemplo, alterar a password do utilizador. Eu venho a este fecheiro das constantes a alterar, desde que aqui na minha database eu tenha o config
aqui no username, por exemplo, ok, que eu vou aqui depois voltar atrás, aqui colocava MySQL user, ou neste caso a pass, e aqui poderia colocar o username, ou neste caso a password até é aqui em baixo, ok, nós vamos colocar aqui user, e iríamos colocar aqui então a password, ok? Vamos colocar aqui pass. E isto vai funcionar, vocês deixam de ter necessidade de andar aqui a saltar de fecheiro em fecheiro para alterar configurações, onde tiver o config constantes qualquer coisa, vocês podem simplesmente alterar os valores aqui neste fecheiro, adicionar um conjunto imenso de triggers, o que vocês quiserem, não há qualquer problema. Podem colocar comentários, podem colocar os famosos separadores para organizar o vosso código, não há problema nenhum. O sistema vai conseguir perceber o que é que são comentários e o que é que não são. Vocês podem colocar aqui, por exemplo, configurações do vosso e-mail e acrescentar aqui email user, por exemplo, e colocar aqui qualquer coisa, ok? E, portanto, vocês podem aqui concentrar muitas das constantes que vocês usam depois ao longo da vossa aplicação.